Então, vamos lá, galera. Boa noite aí, boa noite pessoal que está aí no nosso webinar, boa noite, Pedro. Primeiramente, queria agradecer aí pela sua presença, para poder tocar esse webinar com a gente. Eu sou a Ana, aqui da ACE, então hoje eu vou estar aí tocando esse webinar junto com o Pedro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cibersegurança, né? Então, um tema tão pautado hoje em dia, um tema tão importante. E eu acho que o Pedro Ivo, não sei se todo mundo conhece, ele tem uma startup, né? Que é a FishX, né? FishX. A FishX, e que foi uma das investidas aqui pela ACE. Então, acho que o Pedro pode se apresentar aí rapidinho, falar um pouquinho da sua startup e quem que ele é. Maravilha. Primeiramente, obrigado, Ana, pela introdução, pelo convite. Agradecer a todos da ACE, né? Pedro, Arthur, Mike e a turma toda lá. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o ecossistema da ACE, com o ecossistema tão renomado globalmente na área de inovação, startups, negócios, investimentos, venture capital, por aí vai. Primeiramente, eu queria agradecer o tempo de todos vocês que estão nos assistindo, seja ao vivo ou seja depois de gravado, e dizer que a gente vai fazer uma apresentação bastante direta, tá? O pessoal me pediu uma coisa bastante prática, porque a persona que a gente está falando aqui é a persona da startup que põe a mão na massa, o CTO, ou o CEO, ou o CMO, enfim, são pessoas que estão com a mão na massa, mas que também têm um poder de decisão dentro das startups. E eu espero que também ajude outras empresas, porque o que a gente vai falar aqui é universal, pode servir para também corporates e outras empresas afins. Bem, falando um pouquinho de mim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente já está nesse mercado aí de segurança tecnológica há 2 décadas, um pouco mais, né? Então, já estamos há bastante tempo atuando nessa área, mais de 20 anos. E a FishX é uma startup de 4 anos, é a nossa 5ª empresa, e algumas delas deram certo anteriormente, outras nem tanto. Então, a gente decidiu criar uma empresa SaaS em 2016 no mercado de segurança digital, que é um mercado que a gente já atuava na época, há no mínimo 16, 17 anos, mais ou menos. Isso foi em 2016. A gente fundou a FishX. Então, a história resumida antes da investida da ACE foi isso. E já introduzindo a questão da FishX, e já entrando aqui na nossa apresentação, ao final eu abro para perguntas, e fiquem à vontade para montar as perguntas se vocês quiserem para a Ana Carolina. A gente também tem algumas perguntas no final que podemos colaborar aí e juntar para poder agregar o conhecimento. Mas eu trouxe uma apresentação muito prática que vai falar de algumas perguntas e respostas que eu mais ouço de pessoas que atuam em startup ou em corporações, né, que nós atendemos aqui na FishX e que nós já atendemos aí nos mais de 20 anos de carreira. E, primeiramente, a FishX é focada em segurança digital para pessoas. Vou falar só um pouquinho aqui da nossa empresa e, na sequência, a gente já começa a apresentação, tá? Então, a FishX, como a própria Ana comentou, foi acelerada pela ACE no ato de sua fundação em 2016, porque a gente já criou a FishX com nota fiscal emitida, com produto validado, com clientes, mas a gente decidiu fazer o spin-off de uma empresa que a gente tinha anteriormente, focar só na FishX, a partir do momento que nós decidimos estabelecer no cap table a entrada de um investidor, somente um, que foi a ACE, através de um veículo Debenture SA. A FishX não tem investidor pessoa física, né? Somente a ACE no cap table como investidor, através de um veículo SA que investe via debentures. O resto é só founder ou uma cota de executivos estratégicos que a gente criou desde o início para conceder para executivos que fazem a diferença da nossa empresa. E nós já executamos, inclusive, esse vesting, né? Executamos com alguns executivos que nós já contratamos e um deles já realizou, inclusive, uma dessas ações, né? Stock Options. Bem, nós somos membro do IDEXO, da TOTS, também somos membro do IPM Open Ventures, uma iniciativa da IBM global para investimento em atuação no mercado de inovação e fazendo parcerias com startups para que possam fazer atendimento a clientes IBM. Também, no mesmo formato, somos membro do Oracle Skill Up Ecosystem. Somos membro também integrante do Bradesco Inovabra. Estamos dentro do Habitat, nossa sede. Somos membro do Corporate Venture do BMG Tech, inclusive cliente. Membro da rede Bossa Nova. E também somos reconhecidos pelo Gartner, que é um dos principais institutos de tecnologia para grandes companhias do mundo. Um instituto de pesquisa extremamente renomado, que trabalha com tecnologia de ponta, especialmente para atendimento a corporações, B2B Enterprise. Conhece bastante o Gartner, né? Bem,
Nós temos hoje 25 parceiros que revendem a nossa plataforma no mundo. Nós já atendemos 32 países em 5 continentes graças a esses parceiros. IBM usa nos serviços dela de consultoria, INSS, SOC, segurança, etc. EY, mesma coisa, Accenture, NEC, Cypher, Deloitte. Estamos aí conversando com todas as Big Four e já algumas com negócios fechados com o FishX, que muito nos orgulha porque acabou levando a nossa companhia além da fronteira brasileira, além da fronteira da América Latina. Temos clientes na Europa, África, Ásia, enfim, em vários locais. A gente realiza 3 summits por ano, que são bem legais, que focam em segurança digital. 2 temas, uma da área de gestão e outro da área técnica, sempre segurança digital, sempre com esse olhar, com o qual a gente faz um painel e divide-se ali uma série de experiências dos profissionais de grandes empresas e startups, e também de venture capital. Eu misturo isso tudo no caldeirão e sai um resultado bem legal de diversas visões completamente diferentes ou muitas vezes complementares. Tá? Então é um evento que a gente faz 3 vezes por ano no Habitat, na nossa sede, para 150 pessoas. É bem bacana, esse ano infelizmente não rolou, mas ano que vem vai rolar. Alguns dos nossos clientes, só para poder ilustrar o tamanho das empresas que a gente está falando, são grandes companhias no mundo, são contratos globais, como BRF, Carrefour no mundo, na França, Ticket no mundo, Petrobras no mundo, Bradesco no mundo, Nextel no mundo, JBS no mundo, Klabin, Beleza na Web, Latam Airlines, Samap alemã, enfim, são diversas companhias globais que a gente atende em 6 idiomas, 32 países. A gente já conseguiu, com a plataforma, atingir mais de 250 grandes clientes corporativos, 4 milhões de pessoas impactadas com a nossa plataforma, com o objetivo de torná-las bem habituadas de segurança digital, e a gente tem uma média de NPS de 90%. Bem, acaba aqui o jabá e vamos direto para a apresentação. Pessoal, eu costumo sempre colocar a frase de impacto antes de começar, e a frase de impacto que eu estou usando nas últimas apresentações que a gente tem feito em alguns webinars é essa. O maior vetor de adesão às boas práticas de segurança digital dos últimos anos foi o Covid-19, porque ele fez acelerar todos os processos de transformação digital e fez também inserir novos desafios, como a questão de você fugir da fronteira da empresa. As pessoas hoje estão em casa sem ter a proteção tecnológica que existe numa grande corporação ou numa infraestrutura como de um WeWork ou de uma empresa que compartilha escritórios com uma infraestrutura global. Então, você não tem mais essa proteção hoje. Então, teve-se sim que se fazer um redesenho, uma readequação e acelerar investimentos nessa área. Então, o Covid realmente trouxe esse lado, digamos assim, mais acelerado e mais vantajoso para quem trabalha com esse mercado. E pensando logo direto nisso, a primeira pergunta e uma das que eu mais ouço quando eu converso com o pessoal de startup, mas também em algumas médias, grandes empresas, em startup possui uma estratégia que aborda segurança digital? Será que realmente isso é um negócio que eu preciso atuar? Ou se eu sei que eu preciso, será que eu sei que realmente eu estou dentro? E eu costumo dizer o seguinte, não existe bala de prata, não dá como a gente dar um tiro e matar o vampiro, não é assim que funciona a vida, mas eu gosto sempre de olhar as coisas de uma forma mais simplificada e tentar trazer pelo menos um norte e um checklist. Então, inicialmente, você tem que ter, no mínimo, uma infraestrutura que te atenda. Você tem que saber que a infraestrutura que você está rodando hoje, tanto o aplicativo da tua startup, quanto onde as pessoas estão trabalhando, obviamente virtualmente, a gente tem que garantir um nível de proteção. Se ela está rodando na nuvem, nós temos que ter habilitado, sim, firewall de nuvem, sistema de prevenção a intrusos chamado de IPS na nuvem, nós temos que ter proteção de identidade nos acessos, garantindo ali um múltiplo fator de autenticação. Nós temos que ter monitoramento 24/7 dos logs e eventos que estão acontecendo, com alertas que consigam te trazer previamente algum tipo de tendência de ataque ou tendência de problema. Nós temos que ter a proteção do endpoint, que é da máquina de usuário final, ou dos servidores, se for o caso da aplicação. E nós temos que ter uma gestão de patch. Todo mundo tem que estar atualizado, porque não adianta você colocar uma série de proteções dentro dos teus servidores, dentro do teu ambiente de nuvem, dentro do ambiente de rede local, e a máquina do desenvolvedor, que ele usa às vezes no cafezinho da Starbucks, está toda desatualizada. Então, é necessário que a gente tenha essa visão de que vai além de só colocar um antivírus rodando. Não é só isso. Nós temos que ter a conscientização de que a máquina tem que estar atualizada, tem que estar com o firewall habilitado, e hoje todo sistema tem firewall habilitado, seja o Windows, seja Mac ou seja Linux. Você pode habilitar, e muitos deles já vêm habilitados por default,
mas eu vejo gente desabilitando isso. Não é para fazer isso, né? Eu vejo muita gente usando acesso ao ambiente de desenvolvimento ou ambiente de operação sem ter uma proteção de identidade com multifator autenticação, né? Você não coloca uma contrassenha, seja um SMS, um e-mail, contrassenha, etc. Eu vejo muita gente desabilitando monitoramento de log e evento porque consome espaço. E aí o cara perde uma joia rara, que é ele conseguir monitorar isso. E a LGPD, inclusive, vem trazendo alguma série de informações que vocês precisam atender agora, manter esses dados gravados. Eu vejo muita gente colocando máquina de desenvolvimento muito boa, muito rápida, mas sem o mínimo de segurança implementado. Então, é importante ter um endpoint também protegido. E tudo isso tem que estar atualizado, né? Se você não tem grana para gastar, tem software gratuito para tudo isso, pessoal. Não tem desculpa. Tá? Desculpa, CTOs que estão me ouvindo, eu vou ser muito brutalmente sincero, né? Tudo que eu estou falando aqui não necessariamente necessita de investimentos milionários. Isso é uma falácia. Tá? Você tem vários sistemas muito bons que são gratuitos. E você pode fazer uso deles. Alguns que nem dão tanto trabalho assim, de ter que fazer do zero um desenvolvimento ou muita customização. Já estão todos prontos. Tá? Os bons sistemas gratuitos, software livre, são extremamente fáceis de usar hoje. Não é mais como antigamente que você tinha que dar milhões de voltas para colocar algo para funcionar. Então, invista naquilo que você puder. O que você não puder, pega a software livre e usa, mas não deixa de fazer essa guideline básica, né, de time e de produto. Bem, indo para um guideline agora mais de infralógica e física, aí eu vou falar um pouquinho mais da infraestrutura mais raiz, né, vamos falar assim. O Wi-Fi, pessoal, é um negócio que tem que se preocupar, tá? Por quê? Porque o Wi-Fi ele não está 100% protegido, pode ter acessos indevidos. Então a gente tem que usar o que há de mais moderno no Wi-Fi. Vai sair daqui a pouco já a versão 6 do Wi-Fi. Os protocolos e tudo mais e tal. Vai demorar um pouco porque vai consolidar uma série de tecnologias e os fabricantes têm que se alinhar para poder fabricar todo mundo junto, porque muito provavelmente as novas tecnologias vão estar compatíveis, as antigas não vão dar para fazer só um patch ou um recall para poder entrar. Vai ter que mudar hardware. Mas enquanto isso, você pode habilitar algumas coisas, como no caso do Wi-Fi, WPA, WPA2. No caso de Access Point, você pode mantê-los atualizados. Você pode criar VLANs separadas entre time e visitante e o teu ambiente de produção ou desenvolvimento em nuvem. Você deve implementar Cloud Security. E eu estou falando de Cloud Security de uma forma muito ampla. Você pode ter firewall, gestão de patch, monitoramento de log. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, você pode ter também na nuvem. Tá? E você pode contratar isso pagando ou pode desenvolver isso gratuitamente. E todos os provedores de nuvens bons hoje, AWS, Google Cloud, Microsoft, possuem IBM, possuem essas funcionalidades disponíveis, as pagas e as gratuitas. Tá? E se você não quiser usar o serviço deles, você pode implementar você mesmo no seu ambiente. E usem sempre MFA, né, que é o Multi-Factor Authentication. É importantíssimo habilitar multifator de autenticação em tudo. Por quê? Porque se alguém descobre a senha do desenvolvedor, pessoal, você coloca em compromisso toda a tua empresa, a imagem da tua companhia, roubo de dados. Eu estou vendo várias startups quebrarem por causa disso. O cara vem desesperado. E não tem o que fazer. Depois que você foi sequestrado de informação, cara, você vai falar com a polícia, beleza, a polícia não vai conseguir achar. E aí? Você tem que colocar isso para voltar no outro dia. O que você vai fazer? Você vai pagar o sequestro. Você vai ser conivente com o sequestrador. Por quê? Porque você vai ter mais rápido o retorno do que você investigar. Então, qual é a melhor solução? É prevenir. É trabalhar com a prevenção. Ah, Pedro, mas eu tenho uma infraestrutura aqui que é terceirizada. Cobra. Né? Cobra do teu terceiro. Se é uma WeWork, cobra. Se é algum outro tipo de coworking, cobra. Se você não eleva o teu nível de cobrança, a régua, o teu fornecedor também não eleva, em muitos casos. Porque fornecedores globais têm uma régua geralmente alta? Porque eles têm vários clientes, e tem vários clientes chatos. Vários clientes, no bom sentido, chatos, que cobram deles. E aí a régua deles acaba elevando, e eles colocam o mesmo padrão de nível para todo o cliente. Óbvio, tem um custo para isso. Mas aquele teu fornecedor que está um pouco ali deixando a desejar, avalia mesmo se vale a pena, né, economizar tanto nesse fornecedor, se não vale a pena só passar por um upgrade. Ah, Pedro, não tem WeWork na minha cidade. Legal, cara. Você usa o outro coworking. Tenta ver se não vale a pena você ter um investimento e ter um access point teu. Eu vejo vários amigos fazendo isso em alguns ambientes. E, cara, se você configurar, manter atualizado e segmentar em VLAN, manter o firmware dos access points ok, habilitar WPA2, né, manter multifactor para tudo, cara, 10. Você vai ter um nível de segurança muito alto.
Nunca você vai zerar teu risco, tá, pessoal? Não dá para eu falar isso aqui, mas vai ter um nível de segurança muito alto. Então, exijam isso dos teus provedores. Seja o ISP, teu provedor de internet, seja o Oracle, teu provedor de coworking, seja um MSP que vai lá te atende na parte de infraestrutura, de segurança, firewall, as coisas de texto ambiente rodando, se você tem ambiente físico local, seja em cloud, né, ou em data center, cobra isso dos teus fornecedores. Cloud e data center já estão muito preparados, tá? Se vocês tiverem qualquer cloud data center hoje de mercado, os caras têm tudo lá, um leque de serviços e as opções que vocês podem habilitar também. Então, esse é um guideline básico, assim, muito básico, para você poder começar a tua checagem. Bem, outro item que eu acho super legal e que a gente vai começar aqui a falar é sobre o teu plano de segurança digital. Tá? Pelo que a gente tem interação, apenas 40%, né, das empresas que a gente conversa, isso grandes corporações, tá? Tem um plano completo de segurança cibernética. Aí o cara vai dizer, pô, mas eu sou startup, se nenhuma grandona tem, por que eu vou ter que ter? Né? Tem esse raciocínio, né? Acho que é o complexo de vira-lata que acaba atacando. Cara, não é porque você é pequeno que você vai ser não higiênico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É uma questão básica de conhecimento. Se você tem o conhecimento e você corre atrás, você vai conseguir implementar um plano de cybersecurity dentro das suas possibilidades. E eu te garanto que para uma startup é mais simples, porque é menor. Tem menos processos de negócio, tem menos áreas, tem menos pessoas. Então, vai ser bem menor. Tem menos infraestrutura, tem menos provedores de fornecimento, né? Tem menos fornecedores, tem menos provedores de internet, tem menos provedor de infraestrutura, tem menos provedor de desenvolvimento, tem menos provedor de tudo. Então, ou seja, você tem por obrigação que desenvolver isso. E eu te digo isso porque é proteção de patrimônio. Se você não olha o teu produto como um patrimônio, cara, você está fadado ao fracasso. Eu vou falar em inglês, porque geralmente a gente fala em inglês e chama uma atenção, né? O equity, né? Cara, você está jogando fora teu patrimônio, é que nem você deixar tua casa deteriorar. É você não cuidar de uma casa que é tua própria, ou de um carro teu que é próprio, você não levar para manutenção, você não fazer a manutenção da casa. É o teu produto digital. Se você não der manutenção nele, se você não cuidar do teu produto, pessoal, cara, esquece, você está tudo errado, entendeu? E você tem que cuidar, porque o maior valor de uma startup é o seu equity. Se a gente está jogando game de startup, o game de startup é equity, pessoal. É crescer e fazer esse equity ser valorado pelo mercado. Aí cada um tem seus KPIs aí que são valorizados pelos seus investidores ou pelos seus estratégicos. Então, a tua startup tem que ter isso. E se você tiver, cara, os investidores vão adorar, porque você vai demonstrar um nível de maturidade muito mais alto na negociação, na conversa, na interação. E se você mostra um plano de segurança cibernética, o cara vai dizer, caramba, esses caras são foda, hein? Muito legal. Então, levem para você isso como se fosse uma valorização do teu equity. Isso não é só para atender RFP quando chega lá. Ah, o cliente pediu para fazer um penetration testing, né? Um teste de invasão lá na minha aplicação para testar. Ah, o cliente pediu para fazer um scanner de vulnerabilidade. Cara, você vai se mexer só quando o cliente pedir? É até ridículo, porque se o cliente pedir e você não tem, puta, eu enquanto cliente eu diria, puta, esse cara não sabe nem o que é isso, cara. Nossa, a gente vai colocar os nossos dados na mão desse cara? Pega até mal, galera. Então não espera o cliente te pedir. Faz logo, porque segurança é um negócio higiênico, é básico, é saneamento básico. Se não tiver isso, nada funciona, vai cair toda a tua infraestrutura. Vai cair telhado, vai cair parede, vai cair tudo, porque segurança é base, entendeu, pessoal? Isso não é porque eu estou na área, porque segurança é essencial. Pirâmide de Maslow, está lá, a segurança lá embaixo também, entendeu? Então tem que estar de olho nisso, tá? É o teu equity, é o teu patrimônio. Bem, um plano bom de cybersecurity, o que é que tem, Pedro? Vamos direto ao ponto. Cara, criação de senha complexa, IMFNA, para tudo. Sistema de aplicação, logon, servidor de arquivo, compartilhamento, Google Cloud, a porra toda, o Gmail que vocês colocam, habilita múltiplo fator para todo mundo, obrigatório. Pronto. Aí o cara tem a opção lá de salvar naquele dispositivo por tanto tempo, mas eventualmente você tem que obrigar ele a colocar o multifator. Por quê? Se uma senha dele é roubada por causa de um celular, por causa de um roubo, um assalto, ou um phishing, ou um vírus, qualquer coisa, puta, você não colocou em risco a tua empresa. Imagina o celular do desenvolvedor ser roubado. Ou ele pegou um phishing. Ou vocês acham que o desenvolvedor não sofre. CTO não é atacado. Desenvolvedor não é atacado. É atacado, não tem nada a ver esse negócio de conhecimento. Todo mundo é atacado. Eu sou atacado. Quem é da área de segurança é atacado.
Então, todo mundo sofre. É uma coisa inerente da vida. Então, a gente tem que partir do pressuposto que um dia eu vou ser atacado. Não é se eu vou ser, é quando. Então, se prepara. Já deixa o MFN habilitado. Puta, isso é uma dica de ouro. Tá? Segurança física dos equipamentos. Se você tiver equipamentos locais com informações importantes, você tem que mantê-los no rack. O cadeado, alguma coisa que mantenha uma sala segura, né? HDs que tem informações. Cuidado, né, pessoal? Deixa jogado na mesa assim, puta, velho. Informação de cliente, segmenta isso. Fica até feio. O cliente vai visitar, ele vê tudo organizado, cofre, guardando as informações. É top isso. Você mostra um processo, uma maturidade que vai valorizar o teu equity, teu patrimônio. Né? Vai valorizar até a tua proposta. Na hora que você mandar o preço para o cara e você é mais caro que o concorrente, ele fizer um site survey no teu ambiente, ou ele pedir um site survey nos teus processos, ou de nuvem, ele vai ver, vale a pena pagar mais caro para esse cara, porque ele é uma startup com maior maturidade que aquela outra. Então pensem nisso, estrategicamente. Quando eu falo de segurança cibernética, não é só para o CTO. O CEO hoje tem que estar envolvido com isso. Por quê? Porque isso mexe com imagem, mexe com equity, cara. Não tem o que falar, é o patrimônio. O CEO tem que cuidar do patrimônio, do equity, velho. É o principal, óbvio. Tem que vender a empresa para investidor, tem que vender a empresa para cliente, tem que vender a empresa para funcionário, tem que vender a empresa para parceiro, tem que vender a empresa para tudo. Mas a principal missão do CEO, velho, é ele cuidar muito bem do equity. E, óbvio, envolve tudo isso. Gestão de time, gestão de processo, gestão financeira, gestão de venda. Tem que estar alinhado. Segurança está ali. Porque se você sofre um ataque, você coloca em risco todo o teu resultado de venda. Se sofre um ataque cibernético hoje, cai na mídia, é pior que Covid, cara. Quebra a empresa. Demora 2 anos para você limpar a tua imagem. Então, cuidado com isso. E não dá mais para esconder. As legislações hoje obrigam você a falar. Se você tiver ação de empresa que está listada na Bovespa, você tem que falar isso, você tem que comunicar para todas elas. Senão você toma processo, você tem que fechar a empresa, velho. Então, cuidado com essas coisas, tá? E a LGPD vai trazer cada vez mais isso. Criptografia de dados, porra, básico, né, pessoal? Não é só cadeado no browser, é tudo. Armazenou dado crítico, criptografa. O padrão na Ficheck, a gente criptografa tudo, porque tá tão barato hoje, né? E é nuvem e tudo mais, a gente criptografa tudo de dado que a gente tem. Desde o e-mail, o nome do cara, dados não críticos e críticos, a gente criptografa. Então, vocês escolhem, tá? O processamento não fica mais lento. Manutenção de hardware e software. Tem que manter o hardware e software atualizado, base, né? Firmware, ou a última versão. Né? Descarte de equipamentos e arquivos. Descarta de forma adequada o dado do cliente. Não vai colocar HD no lixo e jogar fora. Vai bater na Santa Efigênia e vai ter nego vendendo informação. Então, cuidado. Cuidado. Pega o descarte, descarta mesmo. Tem descarte magnético, tem descarte físico, com furadeira. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Digita no YouTube como você faz. Isso é super simples. Segurança de dispositivos móveis. Tem que manter os celulares atualizados. App, o teu sistema operacional, é iOS, Android, todos eles são falíveis. Tudo é falível. E se você não atualiza, você é mais falível ainda. É só isso que você tem que pensar. Né? Imagina uma casa que não tem janela e não tem porta, tudo aberto. O ladrão vai roubar qual? Né? A que tem cadeado, a que tem alarme, CFTV? Claro que não, ele vai preferir o que vai empreender menor risco e menor esforço. É isso. Você tem que pensar nisso também. Segurança das mídias sociais. Hoje já me ligou uma CEO de uma startup falando, um CEO de uma startup falando, puta, roubaram minha senha do Facebook. Velho, o que eu vou fazer? Primeiro informa o Facebook. Você vai ter que fazer o retorno do cartão de crédito, porque usaram o teu cartão no Facebook que estava cadastrado. E, cara, habilita múltiplo fator de autenticação para todas as contas. Não só do Face, tem que colocar dos administradores do Face. Porque pode vazar também uma conta pessoal. Então, todo mundo na empresa, seja conta pessoal ou profissional, habilita multifator de autenticação que resolve esse problema da mídia social, cara. Pelo amor de Deus, é tão fácil usar no Instagram. Vocês têm que fazer isso, todos nós temos que fazer isso. Na física, ainda mais na jurídica. Tá? Cloud Security, básico, tem que fazer tudo aquilo que eu já falei. IoT Ransomware, tomar cuidado. Cada vez mais os ransomwares estão atacando dispositivos IoT. Né? Então, se você tem hoje elementos IoT no teu ambiente, mantenha-os sempre atualizados e converse com os fabricantes. E se não puder, em alguns momentos, ele está vulnerável, coloca alguma coisa na frente para proteger, um firewall de rede, alguma coisa. Tá? E o kit legal básico, né? Termos de uso, política de privacidade, política de segurança, GDPR para a Europa, LGPD para o Brasil, tem que estar isso no site ou dentro da aplicação. Tá? Se você não quiser que o concorrente te copie, coloca dentro da aplicação. Beleza, funciona do mesmo jeito. Bem, vamos para a pergunta 2. Meus colaboradores, parceiros e clientes estão cientes sobre as ameaças de segurança digital em nosso ecossistema? Cara, é uma pergunta realmente difícil de se responder. Né?
Eu diria que eu parto do pressuposto que todos nós somos, obviamente, seres pensantes, inteligentes, etc., mas somos falíveis. Então, nunca é demais lembrar, né? Nunca é demais lembrar. Então, não basta ser só uma política escrita, como eu falei no passado. A política escrita ela é importante, você já coloca isso no teu processo de contratação, implementa isso no teu RH, já fala sobre ela com quem você está contratando, mas também coloca isso nos teus contratos, nas tuas propostas que você manda para o cliente, nos teus contratos online, lá no Assinador, no DocSign, enfim, as plataformas já coloca cláusulas específicas falando sobre a política, mostrando que você sabe o que você está falando, tá? Porque isso gera equity, gera maior precificação na tua proposta, maior percepção de valor na tua oferta, tá? Então, colaboradores, parceiros, clientes, todos precisam conhecer o risco. Então, fala do risco, não esconde. Por quê? Porque o que você está pensando que você vai esconder, não dá para esconder, negão. Não é mais possível hoje esconder. Qualquer um roda o scan de vulnerabilidade e descobre suas falhas. Então, fala sobre o problema que é melhor. Demonstra muito mais maturidade você colocar isso nas suas propostas comerciais, propostas técnicas, coloca isso nos teus contratos, coloca isso na contratação das pessoas, seja MEI, ou seja, CLT, coloca anexos, óbvio, revisando com o teu jurídico, coloca anexos de todos os contratos, fala sobre isso com os teus parceiros que revendem o teu produto, coloca isso no contrato, demonstra maturidade, não esconde para debaixo do tapete, caveirinha, porque você está com a falsa sensação de que você está escondendo, mas não está escondendo, não dá mais para esconder. Tá? Treina todo mundo e fala o tempo todo sobre segurança. Oferece sessões de talks como essa que a ACE está fazendo lá dentro da tua empresa. Se você precisar, a gente vai lá. Eu indico o parceiro nosso, ou a gente mesmo faz a palestra para vocês. Conversa sobre segurança cibernética com o teu time. Abre esse leque para todo mundo ter a interação. Porque muitas vezes as pessoas estão lá no automático e não se tocam dos riscos práticos do que vem acontecendo. E força de novo o multifator de autenticação. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes na cabeça de vocês. Bem, outra coisa, 95% dos ataques começam com phishing. Então, você tem que se preocupar com isso. Tá? Olha a mensagem de e-mail real aqui de um phishing falando sobre a Microsoft. Parece, mas não é. Olha o portal. Parece, mas não é. Tem phishing de tudo hoje, pessoal. Tem phishing do Bolsa Família, tem phishing do Netflix. E no WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar. Tá? Não é só no e-mail. Então, fala sobre esse problema. Se 95% de um problema é o principal problema, então eu acho que é inteligente a gente usar Pareto, né? Todo mundo que é da ACE sabe que nós somos Pareto lovers, né? Todo mundo passou pela ACE. Então, pelo amor de Deus, velho, 95% é mais do que Pareto, velho. É PhishX lovers, né? É phishing. Então, lembra do 95%. Pareto é 80-20, PhishX é 95-5, né? A gente só trabalha com phishing. Por quê? Porque é 95% do problema hoje da humanidade em segurança digital. O atacante hoje usa 95% das vezes que ele vai atacar phishing, técnica de phishing, que não é só e-mail. Phishing é um golpe, é uma fraude, é um crime que ele é atemporal e aborda todos os canais de comunicação que vocês imaginarem. E-mail, voz, SMS, WhatsApp, Telegram, Slack, Instagram, Messenger, LinkedIn, Skype, Kaizala. Está em todo canto o phishing, pessoal. Tá? Não é só e-mail. Então, vocês têm que falar sobre isso com as pessoas, conversar, trocar ideia. Bem, outra dica infalível, Security by Design. Você tem que ter a mentalidade de, se eu vou levantar uma parede, é melhor que eu levante ela com fundação. Então, é melhor que você já construa pensando em segurança do que você ter que reconstruir. Mas eu sei que muitos de vocês vão reconstruir as startups de vocês em outras tecnologias. Então, aproveite esse momento para fazer Security by Design, para começar já no projeto com segurança. Você já pensa em performance, né? Porque você tem que consumir menos Amazon, porque não vai durar eternamente o teu crédito na Amazon, do Google Cloud, da IBM. Você tem que manter a performance baixa, porque na hora que você sair dos gratuitos, você vai pagar. Então, se você tiver um bom Kubernetes configurado, você vai gastar menos. Se você tiver um bom sistema de segurança, você não vai ter invasão. Você não vai ter geração de mais log de ataque. Com isso, você também não vai consumir mais espaço em disco, porque você vai ter proteção já na aplicação. Logo de cara. Sempre proteção em camadas, mas se você tiver na tua aplicação é melhor ainda, porque se todos os sistemas falharem, a tua aplicação se protege. Tá? Então isso é Security by Design. Projete com mindset de segurança desde o início. Corrija com mindset de segurança. Será que se essa correção que eu vou fazer vai empreender algum risco? Implante DevSecOps. Esquece DevOps. Pessoal, ninguém fala mais em DevOps. É DevSecOps. Desenvolvimento, segurança e operações. O cara tem que entender isso e tem que colocar isso para dentro.
Dica de ouro, estuda o OWASP, tá? O OWASP, cara, o OWASP é assim, é um guideline fudido para desenvolvimento seguro, principalmente web, para SaaS, para marketplace, para o que vier, você tem que saber desenvolver baseado no OWASP. Estude sobre a ISO 27034. Ela fala de Security by Design e ciclo de desenvolvimento de software seguro. Cria a cultura de caçar bug, o bug bounty. Cria essa cultura dentro da tua empresa. Premia as pessoas. Sei lá, dá R$100 para cada bug. Né? Dá um cartão de algum parceiro com algum crédito Netflix, sei lá. Dá alguma coisa. Entendeu? Nos Estados Unidos é muito comum. As grandes empresas dão $100 mil para quem achar um bug relevante na aplicação. Por quê? Porque é muito mais barato pagar $100 mil para o cara do que você corrigir ou tentar achar interno. Se alguém achou, premia. Aqui no Brasil já tem algumas poucas empresas, como o caso do C6 Bank e alguns e-commerces, já estimulando isso. Não é $100 mil, já adianto logo, mas tem uma premiação pecuniária boa, dinheiro, tá? Então, implementem isso dentro de vocês, dá prêmio pro cara, sei lá. O cara gosta de viajar, dá uma viagem, o cara gosta de os bonequinhos, dá um bonequinho. Cara, faz alguma coisa. Não precisa ser caro, né? Mas premia as pessoas que acham bug, premia os teus desenvolvedores, premia o pessoal de CS, porque o CS acha bug pra caramba. Premia o pessoal de teste, de código seguro, premia o pessoal de documentação, tá? Segmenta a produção e desenvolvimento. Acaba com essa porcaria de tudo junto. É que nem aquele cara que usa o banco, a conta pessoal e a conta da empresa, tudo numa conta só. Cara, para com isso. Né? Segmenta também produção e desenvolvimento. CTO, pelo amor de Deus, vamos fazer isso amanhã, tá? E multifator em tudo. Ambiente de dev e produção. Ambiente de dev tem acesso à produção. Ambiente de dev tem código. É o teu equity. Protege o teu patrimônio. Habilita multifator de autenticação. Tanto para funcionário bem intencionado, que acabou sendo atacado, quanto para funcionário mal intencionado, que pode sair da empresa e depois fazer um estrago. Então, cuidado. Tá? Meus colaboradores possuem dispositivos móveis e laptops pessoais seguros? Depende. Né? A maioria das empresas hoje usa o conceito de BIoT, que a gente chama na segurança, que é o cara que leva o dispositivo pessoal dele para trabalhar. A maioria dos desenvolvedores fazem isso. O cara não gosta de usar o computador da empresa, ele gosta de usar o dele, não é isso? Beleza. Você pode criar políticas para esse cara. Como? Você pode criar um desktop virtual, você pode criar um ambiente que ele desenvolva fora, você pode fazer uma checagem ou estabelecer uma baseline na máquina dele antes dele começar o trabalho. Tem como fazer isso contratualmente, mas tem como fazer na prática. Implementa a criptografia, faz atualizações com os patches, né? Senhas fortes com MFA, segurança de rede para todo mundo, dispositivos móveis usados. Enfim, espalha isso no formato de cultura e maximiza a comunicação. O cara tem que entender que aquilo vai ser bom para ele também, não só para a empresa. Não é uma chatice, é uma coisa que vai proteger também ele na física. Tá? Trabalho remoto e home office deve ser tratado em política. Você tem que colocar essas pessoas dentro da mesma política. Ela acessou a VPN, pronto, já conecta com todo o ambiente. Acessou a nuvem, multifator de autenticação, faz a checagem de baseline do equipamento que ela está acessando. Tem como fazer tudo isso com elementos pagos e gratuitos. Tá? E usa bastante treinamento, comunica. Tá? Para isso tem um videozinho que a gente colocou no YouTube, acessem depois, youtube.com/fichex, que é de trabalho remoto, seguro e produtivo. E ele fala de uma forma bem lúdica sobre essa temática e pode ajudar vocês. Distribuam esse conteúdo que a gente colocou gratuito no YouTube. São alguns vídeos. Foi uma temporada aí de 4 vídeos. A gente vai colocar mais uma de 4 vídeos aberta. Nós temos mais de 1.200 treinamentos na plataforma para os clientes. A gente está abrindo alguns conteúdos gratuitos fora. Então usem, que é conteúdo que eu acho que pode ajudar para começar. Bem, minha startup é protegida contra ameaças emergentes novas? Há ameaças novas com essa crise? Puta, velho. $6 trilhões de prejuízo anual é o que gera crime cibernético no mundo. Tá? Então, tem problema pra caramba. O risco é inerente à existência, sabem disso, tá? Sempre vai existir. A gente tem que reduzi-lo e a gente tem que deixar de ser o alvo principal. Então, o risco cibernético evolui sim, assim como as tecnologias evoluem. Acabou. A vida evolui, os vírus evoluem, vídeo caso do Covid. Não, a computação é a mesma coisa. Monitoramento 24/7 é essencial. MFA, novamente, né, é essencial. Treinamento contínuo é essencial. Falar sobre segurança, conversar com as pessoas, falar dos riscos de uma forma lúdica ou técnica é normal. Comportamento seguro vai ser só obtido depois que você fizer as pessoas adquirirem bons hábitos. Depois que elas tiverem bons hábitos de segurança digital, elas também vão ter um comportamento seguro. Tá? E DevSecOps é essencial para você que está dentro de startup. Você tem que ter o time com DevSecOps.
Bem, construa cenários aí, eu recomendo que você fale de futuro, medida de continuidade, né, caso de calamidade. É importante você ter cenários, principalmente o CEO, o CTO, né, de se acontecer algo, o que eu faço? Fui atacado, o que eu faço? Ah, vou desligar os computadores, vou desligar tudo? Não é assim. Então você tem que montar esse plano de comunicação, transparência com o cliente, com a imprensa. Você tem que fazer isso de uma forma bem alinhada. A gente viu o caso aí do iFood, do Nubank, várias empresas mostraram como é que faz. A gente já teve também alguns clientes que a gente teve que apoiar nesse quesito. Tá? O que você pode fazer agora para sua startup ser mais segura? Agora. Você consegue, cara. Toda startup pode e deve estabelecer medidas de segurança. Tá? Tem tudo muito gratuito. As pessoas são capazes e são hands-on. Então, basta orientá-las. Execução, pessoal, é tudo. Faz um checklist e começa a criar o teu de guias, como eu acabei de fazer agora. Depois eu vou montar essa apresentação no SlideShare, compartilho o link com vocês, aí se manda para vocês. Seja humilde. Né? Você que é CTO, CEO de startup, você não é Deus. Né? Você não sabe tudo. E não é vergonha perguntar. Eu não sei nada, por exemplo, da parte de marketing digital. Então, eu converso com quem manja ou contrato, mas também tento me inteirar. Porque é um skill que eu preciso, pelo menos, saber tratar, conversar. Eu não sei nada sobre performance, então eu tenho que conversar com quem sabe. Então, seja humilde, conversa. A gente tem na rede da ACE especialista para tudo, seja de startup, seja de mentor, seja de investidor, seja de colaboradores das startups, por aí vai, corporate, etc. A gente pode ajudar pelo simples fato de você pedir ajuda, né? Porque não adianta. Né? Se você não pedir ajuda, ninguém vai chegar lá e, eu acho que vocês estão ruim, tá aqui. Né? Vai vir uma proposta comercial na sequência. Ajuda fidedigna, vai atrás, conversa, interage. Tá? Olho do dono é que engorda o gado, uma forma simples. Nós que estamos ali na linha de frente, somos proprietários da nossa empresa. Então é nosso equity, nosso patrimônio. A gente tem que ficar de olho. Se o nosso equity funciona 24/7, a gente tem que ter vigilância 24/7. É simples assim. Se o nosso equity é valioso e tem um valuation, nós temos que proteger esse equity, seja para a gente, seja para os nossos clientes, nossos colaboradores e os nossos investidores. É obrigação nossa fazer isso. Tá? Então, de uma forma simplista, bem direta, acho que demorou aí meia hora de ponto. Eu apresentei para vocês alguns pontos para que a gente possa agora abrir para perguntas. E a Ana Carolina conduziu o resto. Obrigada, Pedro. Ótimas dicas. Pessoal, agora a gente vai ter um momento de perguntas. Então, assim, o que vocês tiverem de dúvidas em relação ao que o Pedro mostrou agora na apresentação, ou que vocês já tinham dúvidas antes mesmo aqui do bate-papo, vocês podem estar mandando aqui no chat que a gente vai fazendo pro Pedro. Então, como ainda ninguém perguntou nada, Pedro, eu já vou engatando aqui algumas perguntas, né? Então, você falou bastante no decorrer da apresentação que não é porque você é uma startup que você não tem que se preocupar com a segurança dos seus dados, né? E aí, Pedro, eu te pergunto, né? Pensando assim numa startup que está começando, que ainda é muito early e tal, em que momento que ela tem que se preocupar com esse tipo de coisa, assim? O que você pode dizer em relação a isso? Uma pergunta muito boa e a resposta, na minha opinião, é bastante simples. Se você pensou em construir um restaurante, né, numa avenida, você, no mínimo, colocou um portão, não é? Colocou uma chave, um cadeado, você colocou um sistema de CFTV, contratou alguma segurança externa. É a mesma coisa. Então, assim, não custa. Isso é desculpa, é muleta. Quando eu ouço as pessoas falando que não tem que fazer e é caro, legal, você não precisa ter tudo ao mesmo tempo. Mas o básico, já desenvolver pensando o código com segurança, evitar ataques de cross-site scripting, de SQL injection, entre outras técnicas que são usadas dentro da aplicação para invadir, você já tem a obrigação de fazer. Então, aquela ISO 27034, ela te dá um bom guideline, assim como o WASP, te dá um bom guideline para você poder começar a tua implementação. E eu recomendo fortemente que, desde o início, concepção de ideia, você tenha Secure by Design, porque fica muito mais barato e mais simples você prevenir do que você depois ter que remediar ou corrigir. O prejuízo é bem maior, seja financeiro, seja de marketing, seja de imagem, seja com investidores, seja com tudo. Então, cuida da tua segurança agora. Né? Logo no início que você tiver, faça o que tiver ao seu alcance, mas faça, não negligencie. Legal.
A gente tem algumas perguntas aqui, então, muito boa noite, sobre a questão do bug bounty entre os colaboradores de uma corporação. Como implementar esse tipo de cultura em uma empresa? O Irã perguntou, Pedro. Vamos lá, no startup é bem simples, né? Você cria uma política, valida com o teu jurídico, só para poder ter, porque Brasil tem essa questão trabalhista, super engessado e tudo mais e tal. Então você tem que validar isso com o advogado, só para poder dizer, cara, olha só, eu não vou dar em dinheiro. Se você der em dinheiro, o que vai acontecer para o funcionário? Isso vai ser somado, que vai cair para o FGTS, que vai depois vir num processo lá na frente. Então, assim, é uma pancada de coisas que vão estar atreladas. Eu gosto mais de fazer, quando é funcionário, de dar algumas experiências, tá? Sejam experiências vivenciais num restaurante, numa viagem, sei lá, num cinema, qualquer coisa nesse sentido, fazer associação com parceiros que possam até reduzir teu custo com relação a isso. Netflix, Cinemark, Spotify, enfim, qualquer um, tem vários aí que você pode pensar em associação. Ou mesmo você dá produtos, um brinde, né? Sei lá, um mousezinho legal, um teclado sem fio legal, um fone de ouvido legal, qualquer coisa que você pense, dá para a pessoa, tá? Isso eu acho que é bem legal também de você fazer para funcionários e colaboradores. Numa grande corporação, mesma coisa. Eu faria experiências, produtos como brindes, e aí você estabelece o valor até quanto o teu bolso pode ir. Tá? Legal. E, assim, voltando um pouquinho do que você falou durante a apresentação, você falou um pouquinho sobre a responsabilidade, né? De quem que é a responsabilidade de cuidar sobre a segurança dos dados da empresa. Então, você falou que não é só a responsabilidade do CTO, mas também do CEO e, enfim, de outras pessoas dentro da organização. Então, assim, pensando nessa temática, que eu acho que ainda é muito embasado que é responsabilidade do CTO e, enfim, o CEO nem sabe o que é isso, não entende muito bem. Como é que você vê isso, Pedro? O que você Cara, eu acha vejo que isso o muito CEO mal. pode estar tomando de atitude em cima desse tema? Maravilha. Primeiro é o seguinte, para mim, CEO não é Superman, tá, pessoal? O cara não tem que saber tudo, é óbvio que não tem que saber tudo. Mas tem algumas coisas que ele tem que se envolver. Não tem o que fazer. Novamente, se eu sou dono de um restaurante, eu tenho que cuidar da operação, eu tenho que ver se os alimentos estão bem tratados, eu tenho que fiscalizar isso, pelo menos numa operação inicial de um restaurante, como é o caso nosso, da operação inicial de uma empresa digital, vamos falar assim, né? Você fica só startup, parece um negócio meio etéreo, né? Então, uma empresa inicial digital é uma empresa. Quem é que assina lá? São os administradores. Quem é responsável? Número 1 é o CEO. Acabou. CEO é o principal responsável. Ele é, no mínimo, ele é administrador do contrato social, né? Ou no estatuto. Então, ele é o cara responsável. Tá? Legalmente, quem vai ser acionado primeiro é ele. Agora, se o CTO também assina junto como co-administrador, os dois são. Aí divide a bola. Mas o CEO não pode negligenciar dizendo que é só o CTO. Da mesma forma que o CTO, que é administrador, também pode ter acesso aos números financeiros da empresa. É uma coisa normal, né? Quando você tem administradores. Agora, óbvio, tem sócios que são minoritários, que aí, obviamente, a responsabilidade deles é bem mais controlada, digamos assim, né? É bem menor, bem mais reduzida. Então, os administradores e os maiores acionistas são realmente os maiores responsáveis. Então, você não precisa, enquanto CEO, saber fazer. O CTO ele vai ter que estudar e vai ter que executar. Da mesma forma como o CEO tem que saber vender no início, né? Vender a empresa para cliente, vender a empresa para fornecedor, vender a empresa para parceiro, vender a empresa para investidor e vender a empresa para funcionário ou MEI, o cara tem que saber, no caso do CTO, executar as questões de segurança. Né? Se ele não sabe também, ele tem que contratar alguém que saiba. Né? Então, eu já vi startup que não tem, né? Ninguém que saiba programar. Eu acho estranho, porque para mim parece estar muito incompleto. Isso não é nem uma empresa ainda, né? O cara abriu um CNPJ, mas, pô, tem que ter o básico, né? O CEO e o CTO, tem que ter. O cara tem que saber programar, desenvolver, cuidar do produto, desenvolver código, e o outro tem que saber vender, gestão, financeiro, e os 4 pilares da venda de uma startup, que nunca acaba, né? Mas no início é tudo dele, né? Vender a empresa para investidor, vender para cliente, vender para parceiro e vender para funcionário que ele quer contratar. Então, são as funções do CEO e a função e gestão, né, financeira, etc. E, tal. E o CTO também tem que fazer. Então, ou seja, execução CTO, mas responsabilidade é dos administradores. E aí pode ser o CEO, o CTO e pode ser até mais gente.
Então, nunca o CEO pode negligenciar isso, porque segurança digital pode quebrar a empresa dele, pode acabar com a imagem de todo esforço. Então, se ele não estiver olhando para isso, ele está negligenciando. Ele não pode nem dizer que não sabia. É um produto digital, velho. É óbvio que você sabe que tem que ter segurança digital. E até linkando um pouquinho com isso que você falou, né? No caso, os dados vazarem, né? Então, por exemplo, eu tenho lá minha startup, tenho lá minha empresa e os dados da minha empresa, dos meus clientes vazou, né? É um estrago muito, não só financeiro, mas de imagem, enfim, muitos N fatores, né? E pensando nesse caos que pode acontecer caso os dados não estejam seguros, como é que a startup ela pode começar a se adequar à nova legislação aí de proteção aos dados, né? Que é uma coisa que está se falando muito, mas na hora de fazer, como é que funciona, sabe? Você trouxe aqui um pouquinho disso, mas pensando um pouco na legislação, assim, como que você acha que as startups podem estar se readequando, assim, à LGPD? Primeiro é o seguinte, a LGPD não, também, novamente, como tudo na vida, não há bala de prata. A LGPD não é uma tecnologia que vai resolver. A LGPD não é uma consultoria que vai resolver. A LGPD não é só um escritório da advocacia que vai resolver. Tá? É para colocar algum balde de água fria em quem pensa que a LGPD vai se resolver de forma simples. Até se pacificar, todo mundo vai errar. Mas você não pode negligenciar fazer o básico. E o primeiro passo do básico da LGPD que eu falo é só coleta dado do teu cliente ou do teu parceiro ou do teu sei lá o quê, se for extremamente necessário. Por exemplo, o cara tem um app mobile, é obrigado a copiar todos os dados que estão lá, de geolocalização, CPF, e-mail, tudo. Faz diferença para você? Não. Então, cara, para você ter menos problema, só pega o consentimento do dado que você precisa e é relevante para você. Não pega tudo. A LGPD começou com a GDPR pensando nesse cenário, tá? De você não ter a coleta completa e você não pode mais criar cláusulas leoninas, porque não adianta, o usuário dar o consentimento, eu posso pegar tudo. Não é bem assim, né? Ele pode se arrepender, ele tem direito a arrependimento, está previsto na lei. Ele pode pedir você pagar. Aí você já pensou, se você não tiver isso implementado já desde o início, a maioria não tem. Então, puta, você já criou um problema de ter coletado tudo. Porque na hora que o cara mandar você esquecer, ou você transferir os seus dados para outro provedor, se você não apagar tudo, ele pedir uma auditoria, ou ele te denunciar na agência, você pode ser multado, cara. E a multa é pesada. Às vezes você pode quebrar a empresa. Então você tem que tomar cuidado com isso. A primeira coisa é não pega todos os dados. Pega os dados que você realmente precisa. E deixa bem claro isso para o teu usuário. E esses dados que você pegou, você tem que segmentá-los. A lei já fala sobre o que é crítico, o que não é crítico, o que é importante. Enfim, pega as categorias que tem lá. Está escrito isso na lei. Né? CPF é crítico. Não, CPF não é crítico, não. Mas CPF é um dado sigiloso. Não é crítico. Crítico é posicionamento de gênero, posicionamento político, dados de saúde, doenças pré-existentes. Isso que é o crítico. Mas você tem que entender que até lá pode ter gente que interprete crítico outras coisas. E aí pode pintar processo de coisas que não estão muito bem claras na lei. E ela vai se adequando, porque vai tendo depois novos projetos de lei que vão sendo inclusos. Tá? Então, o que eu presumo basicamente é reduz o teu problema. Não pega todos os dados do teu usuário, das pessoas. Pega aqueles que importam. Beleza? E se for um dado crítico, pede consentimento formal, por isso, lá online, para o cara dar o ok, mas deixa muito claro em todos os momentos. Igual como hoje a gente está acessando os portais, o cara com um cookie, o cara está te avisando. Imagina se você coletar um dado sobre a saúde do cara. Puta, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, isso é crítico. Então, esse é um ponto. O outro tem que implementar o básico da guideline de segurança, que eu acabei de falar, porque se você tem um sistema que não foi invadido, não foi vazado, é menos provável que você tenha processos, porque não vazou. Quando vaza, é um demônio, porque isso pode ficar vazando eternamente, você receber processo eternamente. Então você tem que evitar isso, tá? Prevenção. E outro, contrata um bom escritório de advocacia que conheça para te ajudar nisso. Pedro, não consigo, o meu escritório aqui não faz isso. Cara, ele vai saber um dia. Mas hoje já tem vários escritórios legais que já estão capacitados para te criar o kit legal, né? De termos de uso, de privacidade, LGPD, GDPR, enfim. E cria isso em todos os idiomas que você atende os clientes. No nosso caso, na Fichex, a gente fez em 3, inglês, português e espanhol. Boas dicas, Pedro. O Irã fez outra pergunta aqui.
Ele perguntou, né, se tu poderia explicar um pouquinho melhor sobre como começar uma carreira em cibersegurança. Essa pergunta profunda. É. Cara, assim, tem muita coisa legal na área de segurança digital, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, era, sei lá, acho que tinha uma empresa, duas, na América Latina, produzia bastante conteúdo legal. Mas hoje tem muita coisa legal. Eu gosto muito do site cybersecurityventures.com, que lá tem pesquisas de mercado. Como eu estou, né, nesse papel mais olhando equity, eu acabo olhando mais isso, né? Mas tecnicamente tem muita coisa top. Começa com a WASP, começa com o ISO 27034. Você vai ver que a ISO vai te ensinar muita coisa. Ela vai te mostrar um monte de coisa que você não sabe. Aí você vai usar essas palavras-chave para fazer busca. Aí você vai começar a cair em alguns blogs, você vai começar a cair em alguns podcasts. Porque assim, hoje é foda dizer assim, olha, acesse esse podcast. Eu acho a coisa mais improdutiva do mundo alguém te indicar um podcast ou um blog, alguma coisa assim. Eu não sei, eu acho que se tiver essa pergunta, desculpa, mas assim, eu acho muito improdutivo. Sabe por quê? Porque você vai ter que ver o blog todo para poder achar a informação. Não faz mais sentido isso, entendeu? Então, é muito melhor você pegar o assunto e, a partir do assunto, você derivar. Então, Pedro, eu quero debater sobre criptografia para XPTO, blá, 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 blá. Cara, você vai ver isso no Google, você vai ver que é o papo disso, você vai achar e vai derivar para lá. Mas o legal eu quero pegar um guideline amplo para começar a minha carreira, para começar a ver a questão de startups, para segurança digital. Eu olharia o WASP, ISO 27034, cybersecurityventures.com, que tem vários estudos em diversas empresas e várias coisas legais, que depois deriva para a parte técnica. E o WASP e a ISO 27034 são extremamente técnicas também, tem coisa de gestão, mas é bem técnico. Eu acho super interessante começar por esses casos. Mas tem vários blogs, tem vários podcasts, tem vários livros, tem várias certificações. O mercado de segurança digital é muito amplo e hoje já tem muita informação. Tá? Legal. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês mandem agora, que já vai fazer 5 minutinhos aí para a gente finalizar o webinar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem, né? E aí eu vou finalizar aqui com uma última pergunta, Pedro. Você falou que dá para a gente ter uma segurança dos nossos dados de uma forma que não seja tão cara, que pode ser de uma forma gratuita, né? Então, você pode dar algumas dicas de ferramentas, tanto gratuitas e ferramentas que sejam acessíveis para as startups, principalmente as que estão começando, ou enfim, poderem se preocupar com esse tema de segurança dos dados? A melhor ferramenta que toda empresa tem é o capital humano. Tá? Depois vem o resto. Então, conversa sobre isso com as pessoas que estão do teu lado. É só eu e meu sócio, então conversa com ele. Eu e meu sócio e mais 2 pessoas. Conversa todo mundo. O primeiro ponto todo mundo tem que estar com a máquina atualizada. Pessoal, evita-se um monte de ataque graças à máquina atualizada. Por quê? Chega um phishing, aí ele tenta explorar o quê? Uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade ou vai ser a pessoa dando um dado errado, pensando que está mandando para outra, ou vai ser tecnológica. Porque ele vai explorar algum exploit, ele vai ver alguma vulnerabilidade, vai vir um exploit, vai invadir aquele cara que está desatualizado. Porque é uma falha já conhecida. A maioria dos ataques é esse. Não pensa que o cara vai parar, um hacker top, eu vou invadir agora o celular daquela pessoa. Não é assim que funciona. O cara vai no padrão. Ele sabe as vulnerabilidades que já estão abertas, ele escreve um código super simples para explorar aquela vulnerabilidade e dispara. E aí, se você não está atualizado, não resolve. Então, assim, antivírus é bom, é muito bom. Mas melhor que antivírus é sistema atualizado. Então, o primeiro teu Windows, teu Linux, teu Unix ou teu Mac, atualiza agora. E mantém atualizado. Todo dia tenta atualizar. Igual como você todo dia escova o dente, toma banho, você vai fazer isso no teu equipamento. Ou programa todo dia para fazer. Por quê? Tem atualização todo dia? Não. Mas pode ser que saia dias seguidos atualizações. A Microsoft lança todas elas no patch da terça-feira de segurança. A terça gorda, né? Que fala, né? Não é assim. É assim no geral. Quando pinta um crítico, sai a qualquer momento. É aleatório. Então, eu manteria atualização automática ou forçaria atualização todo dia. Device, celular, iOS e Android. Atualização todo dia. Tem gente que não atualiza o celular. Não reinicia o celular. Não atualiza os aplicativos que tem no celular. Deixa o aplicativo lá que ele está 3 anos lá instalado e nunca usou.
apaga esse diabo. Para quem está lá instalado, apaga isso. É um ponto de vulnerabilidade à toa. Ainda deixa o sistema lento. Dá uma limpeza. Sabe aquela faxina que a gente faz no quarto, quando está tudo bagunçado? Você tem que fazer a faxina digital. Não tem jeito. Agora, para quem é mais organizado, fica mais fácil. Porque não tem que ficar fazendo faxina toda hora para fazer aquela geralzona. Né? Quando você mantém as coisas organizadas, fica mais simples de fazer a faxina. Então é igual no digital. Se você instalar pouco app, ou só o que usa, você mantém uma cultura de atualizar sempre, né? Ver as últimas versões, deixar o app atualizar, deixar o celular reiniciar. Né? Aí você mantém atualizado. Depois disso, instala algumas coisas de proteção, mas não precisa muita coisa. É antivírus, se for o caso. Né? Um antivírus gratuito, pode usar vários aí, tem da Trend, McAfee, todo mundo conhece, né? Symantec, etc. Não tem muito segredo. Deixa o Firewall habilitado do Windows, né? O IPS do Windows, por default já vem, tá? Mesma coisa do Mac e do Unix, Linux, etc. Então, pensando na tua proteção pessoal, habilita múltiplo fator autenticação para tudo. Teu LinkedIn, teu Facebook, teu Instagram, teu TikTok, teu Snapchat, teu e-mail corporativo, teu e-mail pessoal, habilita o múltiple-fator autenticação do Google, da Microsoft. Enfim, todos têm múltiple-fator autenticação, que funciona com o Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Apple ID, por aí vai. Então, habilita isso. Tá? E isso é até bom porque protege você, protege a empresa e protege a tua família. Né? Para quem tem filho, também tem que ter essa preocupação. Né? Então, eu acrescento sempre a seguinte frase, né? Na hora que a gente começa a ter comportamento seguro e bons hábitos de segurança digital, reflete-se em todas as nossas áreas da vida, tanto na família quanto no relacionamento, tanto no pessoal, porque a gente fica mais esperto, mais seguro nas situações e evita-se problemas terríveis que você pode ter na física, seja uma conta de um Facebook roubado, sejam fotos roubadas, fotos que você não quer que sejam publicadas, seja informações da empresa, seja dados do teu banco, do teu cartão de crédito. Puta trampo chato, né? Receber o dinheiro de volta, tem que fazer todo aquele processo. Então, qual é a melhor forma? Remedia, né? Remedia. Usa o cartão de crédito virtual ao invés de usar o físico, porque senão você vai ficar sem o plástico. Isso para quem tem só um cartão é terrível, porque tem que mandar quebrar o plástico e esperar chegar. Então, usa um digital, habilita o cartão digital, né? Ah, vou fazer compra por telefone. É óbvio que você não vai passar o número do cartão por telefone nem os outros dados. Vai virar clone. Né? Faz compra online, sites seguros, mas usa múltiplo fator de autenticação. Concentra teus cartões todos numa conta só. Ou tu no Apple Pay, ou no Google Pay, ou no WhatsApp, ou Facebook Pay, mas coloca tudo num só lugar. Concentra ali e usa esse cara para tudo. Né? Então, são dicas assim super simples que todo mundo pode fazer em casa, não precisa ter conhecimento técnico, é só ter boa vontade, né, pessoal? Que hoje, basicamente, o que falta é isso, né? Ah, nunca aconteceu. Aí, no dia que acontece, você vai ligar para mim. Aí eu vou te dizer, olha, então, primeiro passo é que você não fez tudo aquilo que eu te orientei antes, que é prevenção. Agora você vai ter que ligar no teu cartão de crédito, você vai ter que fazer uma abertura de chamada na rede social. Se você teve fotos comprometedoras vazadas, você vai ter que abrir um BO na delegacia. Você vai ter que deixar, o que você quer processar, você vai ter que contratar um advogado. Então, pessoal, vamos evitar tudo isso, porque acontece essas coisas, não é ficção científica. Eu falo com gente todo dia sobre segurança digital, os maiores problemas que vocês imaginarem, entendeu? E startup hoje está sendo o alvo principal dos caras, porque pela startup ele consegue acessar a empresa grande, tá? Pela startup ele vai para a empresa grande e consegue causar um estrago gigantesco. Então, vocês hoje são os principais alvos dos hackers e dos atacantes. Finalizou aí com várias dicas que até, olha, até eu já vou começar aqui a atualizar meus aplicativos, que eu acho que já faz um tempo que eu não atualizo. Pedro, muito obrigada. Acho que foram dicas muito valiosas, dicas não só pensando em empresa, pensando em startup, mas dicas para pessoa física mesmo, que às vezes é uma coisa tão simples que a gente acaba não fazendo e que lá na frente, como você diz, vai trazer muito turbilhão, assim, caso a gente não cuide disso, né? Então, eu queria agradecer aí mais uma vez, então, pela presença no webinar, agradecer as pessoas que ficaram até o final, que fizeram perguntas. Quem tiver alguma outra dúvida, que quiser conversar depois com o Pedro, pode me chamar que eu passo o contato dele, ele pode estar disponibilizando também. A gente coloca a apresentação para o pessoal
também depois estar recapitulando o que você falou, porque são muitos termos, são muitas coisas, então acho que é legal ter a apresentação, Pedro. E eu acho que é isso, e eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada aí pela presença. Valeu, pessoal. Eu costumo dizer que se eu finalizei um webinar para falar sobre segurança digital e não deixei vocês de cabelo em pé e preocupados ou ansiosos ao final, então não foi uma boa apresentação. Então eu fico feliz de ter deixado a Ana Carolina já preocupada, porque com certeza todos vocês devem ter ficado. E essa é a missão, é realmente que a gente trabalhe prevenção, tá? É muito mais barato e muito mais simples evitar que o problema aconteça. E lembrem sempre, startup é um patrimônio. Vamos mudar os termos. A empresa é um patrimônio seu. Tá? O faturamento é importante, os colaboradores, a quantidade de colaborador é importante, tudo isso é muito importante, o lucro é importante, mas o principal é o equity. É esse o jogo que a gente joga. Tá? Então, cuidem do patrimônio de vocês, cuidem do equity de vocês. Cuidar de segurança cibernética da startup de vocês é cuidar do patrimônio de vocês. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.